Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marília Perdigão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enfermagem forense. Eu sou membro fundadora da Liga Nacional de Enfermagem Forense do Brasil e eu vim aqui para falar um pouquinho, para conversar com vocês, né, para mostrar para vocês o que é essa nova área, o que é essa nova especialidade, né, que está surgindo aí no Brasil. Nós estamos numa caminhada, né, desde 2015, ela foi estabelecida, né, como especialização em 2011 e dali começamos uma batalha, né, para conseguir estabelecer, né, a atuação do enfermeiro forense dentro do Brasil. Então, gente, a primeira palavra que vem à cabeça quando a gente fala de enfermagem forense é o que é forense. Forense, gente, da palavra fórum, né? Ela vai ser a primeira palavra ligada à justiça. Na Roma antiga, né? Nós tínhamos o fórum como a praça central, onde eram realizados os julgamentos, né? Relacionados a crime. Então, em Roma, no nosso berço do Ocidente, né? Um dos berços do Ocidente, a gente teve aí o início, né, das práticas de julgamento, que o nome dado é forense, né? E eu vejo muitas vezes o aluno de enfermagem que entra no primeiro contato com a enfermagem forense, ele entende a enfermagem florense, com L, mas não é, né? Enfermagem forense, com S, né? Com O. E o que acontece? Florence é de Florence Nightingale, a nossa criadora da enfermagem científica. Mas o forense, ele tem a ver com crimes, tem a ver com justiça, tem a ver com violência propriamente dita, que a gente vai aí ser capaz, como enfermeiro forense, de combater, né, de buscar também a maneira de prevenir, né, esses casos de violência, né, e a gente agir diante, né, desses casos numa coleta de vestígios, né, numa prática forense, né, que é a nossa atribuição, né. Então, gente, portanto, a enfermagem forense é a especialidade que usa o processo de enfermagem para diagnosticar. A gente tem aqui a nossa SAI, né? Sistematização de Assistência à Enfermagem, que vai fazer o quê? Diagnosticar e tratar indivíduos, famílias e comunidades afetadas pela violência e pelos traumas e as consequências geradas por ele. É muito bom, quando a gente explica o que é enfermagem forense, a gente dizer que a gente não vai tratar apenas o indivíduo vítima, a gente vai tratar também o indivíduo perpetrador da violência, né? O que a gente chama do criminoso, né? O bandido, enfim, que são as palavras ruins atribuídas à pessoa que acaba em algum momento da vida, né, perpetrando aquele tipo de violência, né? E a gente não vai só tratar, né? A gente vai também intervir nas consequências que podem ser geradas por ele, né? Por esses crimes, porque a gente tem aí estudos a nível internacional que vão dizer que as pessoas que normalmente, né, e homens, né, essa estimativa, homens que vivem em situações de violência doméstica, né, a qual o pai, ele violenta a mulher, ele normalmente, no ciclo da vida dele, ele acaba perpetrando, sendo um violentador, então sendo um violentador de mulheres, né, no caso. Isso é muito complicado, porque isso exige uma questão social, né, muito mais do que individual, né. E o objetivo é qual? Essas partes estão em negrito, porque é extremamente importante que a gente saiba que o objetivo da enfermagem forense vai ser identificar. Então, por que eu faço a coleta, né? Por que eu busco as lesões
Por que que no momento em que eu faço a minha sistematização de assistência à enfermagem, que eu vou fazer a minha anamnese, eu tenho que ser muito calculista, né? Enquanto enfermeiro forense, porque eu quero saber ali quais são as minhas provas, né? Onde é que está me mostrando, né? Que ali houve um caso de violência. E muitas vezes, né? A gente não vê fisicamente, né? Tá psicologicamente. Então você percebe, né? A pessoa. Gerenciar. Então a gente tem que saber o que? Gerenciar como a gente vai lidar com esse quadro. É uma violência à mulher, é uma violência ao idoso, é uma violência ao homem, né? É uma violência à criança. Qual é o quadro que eu tenho ali, né? Eu tenho que saber como é que eu vou fazer a gestão daquele momento, né? E prevenir. Gente, a gente na enfermagem, principalmente a enfermagem do Brasil, a gente tem um papel muito grande, que nós somos, o ministro da Saúde disse isso anteriormente, nós somos o pulmão da atenção primária. Somos nós que fazemos a atenção primária respirar, somos nós que oxigenamos, entendeu? Que damos vida à atenção primária. Então, no que se baseia a atenção primária, né? Nós temos 3 níveis de complexidade de atenção. Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. A atenção primária, ela visa promover saúde. Ela visa prevenir doenças. A violência atualmente no nosso país, né, é um problema de saúde pública. É uma doença instalada na população. Então, é urgente, né, esse assunto em pauta. É urgente que a gente tenha enfermeiros forenses espalhados, entendeu? Por todas as áreas da saúde. Aqui, prevenindo. Se a gente previne violência, a gente não chega ao quadro, né, de violência. A gente consegue educar a população e principalmente conscientizar. Porque a promoção em saúde, o ato antevindo, né, esse ato anterior, ele promove a conscientização de uma sociedade. E ele vai prevenir, ele vai identificar, ele vai gerenciar o quê? Atos de violência intencionais e não intencionais na comunidade. Porque, gente, eu costumo falar que ninguém é bom o tempo todo e ninguém é mal o tempo todo. E muitas vezes a pessoa não é mal porque ela quer ser ruim. Não, ela é uma pessoa ruim, ela quer ser ruim. Não é. Muitas vezes ela não tem nem a percepção das maldades dela, né? E não é ser, professora Perdigão, tu é muito, tu és muito inocente. Não, eu não sou inocente. Ao longo da palestra vocês vão entender o fato de eu ter resolvido enveredar pela enfermagem forense, né? Eu já vivi muitas situações e vivo até hoje por ser mulher numa sociedade onde a classificação da mulher ainda não é igualitária à classificação do homem. Então a gente muitas vezes é objetificado e não é dado a nós, né? E principalmente a enfermagem sabe disso, porque a enfermagem em sua maioria é mulher e os homens muitas vezes são taxados preconceituosamente, né? Principalmente a enfermagem sabe que a gente é desvalorizada financeiramente. Então, os trabalhos a quais são colocados a mulher, eles são trabalhos que as pessoas não acham que a remuneração deve ser devida, porque é como se fosse uma obrigação ou um luxo. Então, você cuidar, né, é uma obrigação, né? Você, né, um luxo é o que? Você ter uma empregada doméstica, um luxo. Então, enfim, né, o caminho é longo sobre isso. E é um tipo de violência dentro da sociedade da gente. Como surgiu a Linef? A Linef, gente, é a menina dos olhos, né? De verdade, a Linef, quando eu vou falar da Linef, meu coração se enche de orgulho, né? A Liga Nacional da Enfermagem Forense, ela é, assim, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Os fundadores somos nós, né? Eu, Adriano e a Andressa. A Andressa é atualmente a presidente da Linef, eu sou a vice-presidente e o Adriano é o nosso tesoureiro, né?
como é que foi, né, que aconteceu, né, a Linef? Todos nós apaixonados e com as suas causas de vidas, né, em determinadas situações que foram situações e quadros de violência, a gente acabou olhando, né, para aquilo, e não só que aconteceram conosco, né, mas que aconteceram também com pessoas próximas, né, que a gente amava e conhecia. Então, como foi que a gente resolveu, a gente se encontrou e se juntou para fazer isso? A gente foi até Sergipe, onde lá temos a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, né, e conhecemos a presidente, né, de lá. E ela apresentou, a Andressa foi a um evento lá, né, de enfermagem forense. Depois eu fui a um evento lá de enfermagem forense. Depois o Adriano se comunicou com a presidente e nós fizemos um vínculo, né? E aí nós moramos em Brasília, então a gente achou que seria extremamente importante a gente montar a enfermagem forense em Brasília. A presidente Andressa, eu sou a vice, nós temos 15 membros diretores, porque a gente tem aí várias funções que vão perpassar, e eu vou mostrar para vocês. E nós já temos, né, 5 trabalhos científicos apresentados, nós temos mais cerca de 12 trabalhos científicos aí em desenvolvimento, e 2 já foram premiados em congressos nacionais, né, em simpósios. Então é muito feliz, é muito bacana você ver que você já está contribuindo para o campo do saber, para o campo da saúde e para a profissão da gente, que é uma profissão que precisa de ser valorizada no mundo. Essa é a estrutura da Linef. Então temos a presidente, a vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, depois nós vamos para o primeiro tesoureiro. Temos o segundo tesoureiro, a diretoria de eventos, diretoria de comunicação, diretoria científica, a diretoria jurídica, diretoria social, conselho fiscal e as coordenações regionais. Nós já temos aí cerca de 7 coordenações regionais que nós vamos fazer o lançamento delas no final de maio agora. Então, assim, esse ano de 2019 ele está sendo incrível para a enfermagem forense do Brasil e ele está sendo maravilhoso para a Liga Nacional de Enfermagem Forense. Porque o nosso trabalho ele não visa recurso financeiro destinado a nós, ele visa recurso financeiro destinado, né, e recurso educativo e recurso, né, de promoção, né, mesmo de conscientização, todos para a sociedade brasileira. Então assim. Aqui foi o evento que a Andressa foi, que foi o primeiro Forense Nurse Examiner, né, em 2015, aconteceu em Aracaju. Quem realizou foi a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, a AB Forense. Aqui nós temos líderes mundiais da enfermagem forense, foi um evento muito bonito. Aqui nós temos a nossa presidente, a Andressa, né, ela está aqui com o Albino Gomes, que é um enfermeiro de Portugal, né, um mestre muito, muito bom, já tive aula com ele é muito querido, um especialista mesmo, né? Ele é enfermeiro da ONU, da Organização das Nações Unidas. Essa aqui é a Virginia Lynch, é a fundadora internacional da enfermagem forense no mundo, né? Ela é a fundadora, ela foi quem teve a luz, assim, sabe? Ela foi quem... Muito legal. E essa é a Jamie Sparrow, que é outra parceira, né, e sócia, ambos são, né, da enfermagem forense no Brasil e também no mundo, principalmente no mundo, né? Eles todos estão em Portugal, Estados Unidos e Canadá. Aqui já somos nós, né, num evento que eu apresentei em Recife, na Universidade Federal do Pernambuco, aqui com a presidente, né, da Associação Brasileira de Enfermagem Forense. Foi ela que me convidou para apresentar esse workshop, e o workshop versava sobre enfermagem carcerária, que é uma das áreas de atuação do enfermeiro forense. Aqui foi o meu primeiro congresso falando a respeito da enfermagem forense, e nós da Liga Nacional de Enfermagem Forense há muito tempo já vislumbrávamos falar e ter o técnico de enfermagem para além, a gente quer enfermagem forense para além do enfermeiro. O enfermeiro ele não é uma classe só,
Se a gente coloca a especialização de enfermagem forense para o enfermeiro e a gente não coloca para o técnico, a gente está incentivando a desvalorização do nosso técnico. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso técnico cada vez mais se qualifique. Entendeu? A qualificação na enfermagem ela é necessária. Então, o técnico de enfermagem forense, ele vai saber cuidar no âmbito dele por todas as diretrizes de cuidado que ele tem, ele vai saber fazer o cuidado beneficente, não maleficente, o cuidado com justiça, com equidade, que são os princípios bioéticos que a enfermagem forense ela resgata. Então, aqui foi o nosso congresso, o resgate social da enfermagem como fator de transformação. Em 2016, esse congresso aconteceu, a gente já aí previa, né, a enfermagem forense subindo mesmo no mercado, infelizmente, porque os quadros de violência estão cada vez maiores. E aqui é um artigo do Corém, falando a enfermagem forense é o destaque no último dia do 5º CONATEM, que foi o nosso congresso, né? Aqui sou eu palestrando, né? Aqui, à época, o Adriano era tesoureiro do Corém DF, do Distrito Federal. E aí eu quero ler para vocês uma partezinha que é bem bacana, né? A origem da enfermagem forense remonta à década de 1980, com a atuação da enfermeira estadunidense, né, que é dos Estados Unidos, Virginia Lynch, que percebeu, após a visita a um laboratório criminalístico, que havia destruição de provas no atendimento à vítima de crimes. Foi nessa ocasião que Virginia se aprofundou no tema e veio a se tornar pioneira na área. O caráter recente da enfermagem forense no Brasil fica perceptível na diferença de tempo entre criação da Associação Internacional de Enfermagem Forense e a Associação Brasileira. Então, a Associação Internacional de Enfermagem Forense ela foi fundada em 1992. A nossa Associação Brasileira de Enfermagem Forense foi fundada em 2015. Então, o tempo é muito distante, né? E aí, falando um pouco sobre a palestra. Então, gente, quando a gente pega o gancho da enfermagem forense, né, as pessoas ficam se perguntando, né, e o que é, né, como é que tá se seguindo, é só isso, qual a área de atuação, né? A gente já vem de cara mostrar para vocês que ainda em 2015 saiu uma norma técnica do Ministério da Saúde, vinculado ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Políticas para as Mulheres. Porque qual é a diferença da enfermagem forense e da enfermagem de outras especialidades, como obstetrícia, né, como urgência e emergência, como enfermagem de saúde da família, né? Enfim. A enfermagem forense, ela entra por meio da justiça. Então, nós, enfermeiros forenses, a gente quer entrar não só pela saúde, mas por meio da segurança pública. No Sistema Único de Segurança Pública, o interesse da gente é que a gente tenha lá a atuação e um cargo especializado para o enfermeiro forense. Nós temos essa norma técnica. E qual é a função de uma norma técnica, né? Uma norma técnica, gente, é uma norma que ela é estudada por cientistas, né, no país, então pessoas de renome, estudada e ela é lançada para que profissionais, né, no caso da saúde, eles sejam capacitados mediante essa norma. Ela versa sobre o quê? Ela vai versar sobre a atenção humanizada a pessoas em situação de violência sexual, com registro de informações e coletas de vestígio. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você chega no hospital, que a gente sabe que atualmente você não precisa ir diretamente na delegacia, num caso de estupro, por exemplo, você pode ir diretamente para o hospital. A gente quer justamente colocar esse enfermeiro forense para ele atuar no caso de coleta de vestígios, para que a gente não perca as provas, né? Nós, na enfermagem forense, nós atuamos diretamente com essa coleta de provas, né? Com essa colheita de vestígios, essa coleta de vestígios. Então, os serviços de saúde não substituem as funções e atribuições da segurança pública, como a medicina legal, posto que atuam de forma complementar e integrada. Então, isso aqui abre, né, a nossa prática. É importante registrar que não haverá formalização de laudo pericial pelos profissionais do SUS.
mas tão somente a realização do exame físico, a descrição das lesões e o registro de informações e coleta de vestígios. A gente, como enfermeiro forense, pode atuar como perito, mas nessa norma técnica, ele está dizendo que ali nós vamos apenas formalizar exames feitos. Nós não vamos laudar nada, porque isso é característica da justiça. Quem pede um laudo é normalmente um juiz de direito. Então ele pede um laudo, né, ao perito de justiça ou uma pessoa de confiança, né, de profissionalismo, índole ilibada, né, uma série de coisas. Então, ou então a gente pode também, né, ser agir como perícia assistente, né, porque nós podemos agir como perito da parte contrária. Então, a justiça pede um perito e a família pede outro perito. Eu espero ter me feito entender. Então, gente, mas tão somente a gente vai realizar nessas áreas hospitalares, né? Porque elas não burlam as atribuições da segurança pública, o exame físico, a descrição das lesões, o registro de informações e a coleta de vestígios, que para nós da enfermagem forense, que já estamos sendo, né, especializados e qualificados, né, na coleta de vestígios, é um avanço muito grande. Se a pessoa em situação de violência decidir pelo registro policial, tais informações materiais serão encaminhadas à autoridade policial quando requisitados. Então a gente faz uma coisa que se chama cadeia de custódia. O que é isso? Nós pegamos todas as provas. Então a prova, ela é uma saia, ela é uma calcinha, né? Ela é uma cueca, a prova são unhas quebradas, a prova é um cabelo, o que é a prova? É uma roupa, né? Então nós vamos coletar essa prova e nós vamos colocar dentro da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É o local onde a gente, entre aspas, prende a prova até que uma pessoa encarregada da justiça possa pegar. Em 2017, nós tivemos nossa regulação do COFEM, né? A 556 de 2017, que foi regular a nossa atividade como enfermeiro forense, né? E falar sobre outras providências. Foi extremamente especial, porque nós da Liga já estávamos a todo vapor lutando, né, para que essa resolução ela saísse, né, ela ficasse evidenciada, para que a gente pudesse não só ficar na área de docente, né? Eu sou a professora Marília Perdigão, né? Normalmente eu não me apresento, eu tenho mais de 10 anos de docência, né? Trabalho com a atenção primária, né? Trabalho com dentro de sala de aula, em universidade, em pós-graduações, né? E a gente tem como falar de enfermagem forense, mas a gente quer de fato atuar no âmbito, né, da saúde pública e da segurança pública. Então, enfermeiros forenses estão capacitados para identificar cenários de violência, estabelecer diagnósticos contextualizados, executar medidas preventivas e terapêuticas legalmente suportadas e avaliar os resultados em ganhos para a saúde no âmbito do trauma e da violência. Certo? Então, assim, estamos aqui, né, no cenário nacional. E nós aplicamos o processo de enfermagem, lembre-se, tá? Sistematização de assistência à saúde, processo de enfermagem. O processo de enfermagem é ali, quando a gente está no nosso labor, na nossa profissão, atuando efetivamente, né? Então, nós vamos fazer todos os nossos passo a passos, né? Vamos ter nossos protocolos. Em uma combinação entre ciência de enfermagem, as ciências forenses e os cuidados de saúde específicos, enfermeiros forenses aplicam o processo de enfermagem em combinação entre a ciência de enfermagem, as ciências forenses e os cuidados de saúde específicos, e vão possuir um embasamento técnico-científico para atenderem às necessidades forenses das vítimas. E aqui é muito importante que eu explique para vocês, tá? A gente vai atender todos, a gente vai atender a sociedade brasileira. Então, nós vamos atender vítima, nós vamos atender perpetrador de violência, nós vamos atender famílias, populações vulneráveis,
né? Então, transexual é população vulnerável, porque a gente tem um grande índice de assassinatos, né? Travesti, né? Que as pessoas ainda chamam, né? Homossexuais, mulheres, né? Tráfico de humanos, a gente vai ter aí como uma das violências, né? Colocadas. Então, preconceito de raça, né, preconceito por situação de deficiência física, intelectual, seja lá ela qual for, né, preconceito de gênero, a pessoa é mulher, né, então a gente vai entrar em todas essas áreas as quais há um julgamento desnecessário e uma violência perpetrada nesse meio, né. Então, portadores de patologias psiquiátricas sofrem muito preconceito, são muito violentados dentro da sociedade e dentro dos serviços de saúde, o que é mais complicado, né? Porque você vai para ter saúde, muitas vezes você sai do local adoecido. População carcerária, né? Como eu falei para vocês, atualmente a gente quer a função dos cárceres dentro da estrutura de justiça, né? Da estrutura de sistema penal, é que você reinsira aquele ser que cometeu um crime na sociedade. Mas o que acontece no país é que você acaba criminalizando mais essa pessoa, você não reinsere ela, você não ensina coisas boas, você não acolhe, você não coloca aquela pessoa como um ser humano, você desumaniza aquela pessoa porque você coloca ela com 45 pessoas dentro de uma cela para ela dormir, para ela fazer as necessidades delas, são situações para ela olhar o sol numa janelinha desse tamanho. Então são situações que a gente não tem como negar que é desumano, né? A gente tem que aprender a tratar o ser humano como humano, né? Pessoas em situação de rua. Então aqui, por fim, né, chegamos efetivamente na nossa área de atuação, porque eu fiz aí um passeio com vocês, né? Então a área de atuação, gente, do enfermeiro forense e aí da enfermagem forense, porque nós vamos conseguir que toda a enfermagem, os técnicos auxiliares, né, eles atuem nessa área, né? Então nós vamos ter aí a violência sexual, né, que é perpetrada no país da gente. A gente tem um índice altíssimo de violência sexual, sistema prisional, psiquiatria forense, perícia, assistência técnica e consultoria. Foi aqui que eu falei para vocês que a gente pode trabalhar, né, como perito assistente ou como assistente técnico, né, pelo lado da família. O perito, ele lauda, né, pelo juiz. Nós vamos ter coleta e recolha e preservação de vestígios. Nós vamos ter estudos pós-mortem, né? Então a gente vai saber identificar uma lesão que está ali há 3 semanas, né? Um trauma, né? Como é que aconteceu. Nós vamos saber identificar quais as armas utilizadas, né? Desastre em massa e missões humanitárias. Então, por exemplo, como aconteceu lá em Brumadinho, né? Se a gente tivesse uma enfermagem forense já atuante efetivamente no cenário nacional e aí dentro da nossa Câmara Legislativa, das nossas câmaras, já tivesse sido cobrado a presença da gente, nós poderíamos estar ali atuando dentro dessas situações de desastres em massa, né? Nós trabalhamos com missões humanitárias, né? Por isso o enfermeiro que eu falei para vocês, o Albino Gomes, ele trabalha na ONU, né, em missões humanitárias. Ele já foi aí por vários locais no mundo, inclusive Síria. Maus tratos, traumas e todos os tipos de violência. Gente, todos os tipos de violência incluem violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência física, né? Então, assim, a violência, ela infelizmente está instituída na sociedade da gente e a gente tem falado, muitas vezes os enfermeiros me perguntam assim, professora, mas a senhora não acha muito errado a gente fazer uma política de humanização nacional, já que nós somos humanos? E aí o que eu costumo responder aos meus alunos e enfim, né, aos meus colegas de trabalho é que nós efetivamente nascemos animais, né, e nós continuamos sendo animais, né? Nós somos
nós vamos nos transformando, né, em humanos, nos humanizando ao longo do tempo, né? E a ideia é que cada vez que a gente passe mais tempo e envelheça mais, nós nos tornemos mais humanos. E isso tem a ver com sabedoria, com responsabilidade com o outro, com civilidade, com respeito, com uma série de fatores. Aqui nossas áreas de atuação. Então, quais são nossas competências? Nós vamos elaborar planos de cuidados às vítimas e famílias envolvidas em situações de violência. Por exemplo, ali, numa estratégia de saúde da família, eu como enfermeira, chefe de equipe e como enfermeira forense, né, eu posso elaborar um plano de cuidado àquela mulher que está sendo violentada, né, junto com os filhos. Ou então, muitas vezes, tá, gente, aquele homem que está sendo violentado, porque acontece também, né, ou aquele idoso, dentro daquela comunidade, fazer ações para que a gente deixe a comunidade assegurada, né, para que a comunidade não se sinta, né, ameaçada e nem a família se sinta ameaçada. Então, busque terapias, né, busque cuidado, busque conselho, busque apoio, né, caso essa mulher queira sair dessa casa ou a gente, né, consiga identificar esse companheiro, esse marido, né, para que não venha fatalmente acontecer um caso de feminicídio, como é aí uma decorrente dentro da sociedade brasileira. Colaborar com o sistema judicial, então se um juiz, eu enquanto enfermeira forense, um juiz me chama para laudar um caso, né, de um crime de pedofilia, por exemplo, né, ou um caso, por exemplo, de violência sexual à mulher ou, enfim, ao idoso, ele chama e eu vou lá buscar as provas, né, e vou lá fazer a perícia do local, né, da vítima, procurar o perpetrador e buscar, né, formas de explicar para esse juiz o que aconteceu. E aqui, gente, o que é importante falar é que o enfermeiro forense, ele não julga. Quem tem a capacidade de julgar é o juiz, né? Ou então um fórum, né, com pessoas que vão estar ali naquele julgamento. Mas nós, enfermeiros forenses, nós não temos, nós não temos a atribuição de julgar. Nós identificamos, nós diagnosticamos, nós prevenimos, tá? Mas a gente não julga. Isso é uma das nossas principais. A gente não julga nada nem ninguém, né? A gente só investiga. Colaborar com o sistema judicial e identificar lesões relacionadas a maus tratos, abusos e outras formas de violência. Inclusive, a gente tem o nosso professor Alexandre, que também é da Liga, também vai dar uma palestra aqui para vocês e ele vai falar das nossas lesões relacionadas, né, à violência. Elaborar diagnóstico de enfermagem nas situações de violência. Exercer a atividade de perito judicial, se necessário, prestar depoimento em juízo. Então, a gente é chamado, né, pelo juiz para prestar nosso depoimento, vai lá, juro dizer a verdade, nada mais do que a verdade, né? Preservar o local do crime para proceder à coleta de vestígios. Gente, atualmente, isso aqui é extremamente problemático no Brasil, né? A gente viu aí quando a gente teve um carro, atualmente, há 2 meses atrás, de uma pessoa negra, né, que foi atingida por muitos tiros, né, numa favela e na hora, enfim, um pai de família e tudo, né. Então, o local do crime, ele foi mexido. Então, como é que a gente vai fazer essa coleta de vestígios se as pessoas têm abertura ao local do crime e elas mexem no local? Não pode, né, a gente tem que preservar. Garantir a cadeia de custódia. Então, quando pegou a prova e você pega a prova todo paramentado, né, porque você não pode contaminar a prova, e você coloca a prova, né, em locais aos quais são destinados prova. Então, se a prova tem que ficar numa caixa de isopor, se a prova tem que ficar no gelo, se a prova tem que ficar, né, num saco de papel, né, onde a gente tem que colocar. E a gente tem também que colocar o nome, colocar a data, né, colocar qual é a prova, identificar bem essa prova. Proceder à coleta de informações através de fotos, descrição escrita, né, para contribuir com a atuação. Então, a gente tem aí a fotografia forense,
né? A gente também se especializa em fotografia forense para que a gente saiba como fazer as fotos, para que a gente não perca nenhuma prova, né? E coletar, isso aqui é a função que a gente está batendo na tecla, principalmente porque o Brasil precisa muito que a gente comece a dar resolutividade a esses casos de estupro que acontecem na nossa sociedade. Coletar, recolher e preservar vestígio na vítima e no perpetrador, em âmbito pré-hospitalar, hospitalar e comunitário. Tá? Então, se eu sou uma enfermeira, novamente, na atenção primária, por que eu falo tanto da atenção primária, né? Por que eu não vou para a atenção hospitalar? É porque se eu estou dentro da comunidade, eu sou mais próxima do que quem está dentro do hospital. Então, eu estou dentro da comunidade, eu sei o que se fala, eu não posso me esquivar, né? Eu tenho que atuar nessa comunidade. Então, e claro, em âmbito hospitalar, né? Fazer parecer sobre as condições que possam ter levado à morte no contexto de violência, né? Então, a gente vai fazer um parecer dizendo o que aconteceu, né? Para que essa morte tivesse ocorrido. Resumindo, né? A moral da história toda. O enfermeiro forense, ele vai poder atuar em escola, na comunidade, nos hospitais, nas praças, nas ruas, nas favelas, né? Em todos os locais, nas igrejas. A enfermagem forense, ela perpassa todo o viés da sociedade. Inclusive, ela não perpassa só a saúde, ela perpassa a justiça. Então, a gente pode estar em todos os locais nos quais ocorre violência. E, infelizmente, a gente tem violência em todos os lugares, inclusive no nosso sistema educacional, ao qual mais vezes a gente tem visto situações de que práticas de bullying ocasionaram quadros violentos e tristes para a nossa nação, né? A gente não pode deixar mais que isso aconteça. Então a gente tem que promover a conscientização da comunicação não violenta. A gente tem que promover a ação não violenta. A gente tem que conscientizar e principalmente prevenir essas ações, né? Então, nos centros de saúde, nas instituições médicos legais, em qualquer lugar onde existam pessoas em situação de violência. A pergunta que eu deixo a vocês, meus queridos alunos, né? Porque agora vocês são meus alunos, é importante a presença do enfermeiro forense, né, dentro de um hospital, de acordo com o que eu falei aqui para vocês. A diminuição da violência, a situação, né, da violência, ela está aumentando ou diminuindo no país, né? Então, assim, essa pergunta, ela né, os nossos indicadores sociais, eles têm piorado muito, a taxa de desemprego está muito grande. A nossa comunidade, a nossa população está vivendo e voltando a viver, né, uma pobreza, uma situação de pobreza. A gente tem que saber lidar com isso. A violência sexual se sentirá mais confortável, a vítima da violência sexual se sentirá mais confortável buscando atendimento em ambiente hospitalar do que indo à delegacia. Muitas vezes a gente revitimiza essa vítima, ela tem que ir na delegacia, depois ela vai para o hospital, depois ela vai para o centro médico legal. Então a gente revitimiza, a gente faz a vítima sofrer de novo. E eu falei para vocês que eu ia contar a minha história e eu sou enfermeira e fui vítima de estupro, né? E o que eu falo, né, quando eu abro, né, nacionalmente para que as pessoas saibam disso, que isso é um tabu na nossa sociedade. E o tabu do assédio e do estupro, ele tem que ser quebrado, né? Por quê? Porque as vítimas de estupro, muitas, em muitos momentos, elas se sentem culpadas, então elas se culpam, né? Em muitos momentos a sociedade pergunta a ela, por que você tá com essa roupa? Né? Por que você não respeitou tal pessoa? E não é dessa maneira. Você demora muito tempo a entender isso na sua vida, a entender isso na sua cabeça, né? Então, a mulher, ao longo da vida, ela é muito assediada na sociedade da gente. E nós já temos condições de reverter esse quadro, porque atualmente nós já trabalhamos, né? Ok, no início da civilização, nós tínhamos aí civilizações em Roma, Grécia, as quais as mulheres, elas eram objetos,
né? Assim como uma casa, uma cômoda, né? Eram dos donos da família, do patriarcado, mas atualmente as mulheres trabalham, né? E algumas mulheres optaram também por serem dona de casa, e isso também é um trabalho, mas não por isso elas devem ser violentadas e vitimadas, certo? É um adeno, né, que eu tenho para falar. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez o Diego, foi muito querido em chamar a Liga Nacional de Enfermagem Forense aqui, sabe, para que a gente possa falar, né, dessas questões que são urgentes na saúde pública, para que a gente possa falar, gente, depois sobre os casos de suicídios na sociedade brasileira. Recentemente saiu uma norma, né, dizendo que agora nós temos que escrever, que documentar os casos de violência autoinfligida e os casos de tentativa de suicídio, né? Porque as violências que a gente vai sofrendo, os traumas que a gente vai sofrendo dentro da comunidade, eles levam às vezes a casos de depressão muito grave. E a depressão também é uma doença que está aí na sociedade fazendo vítimas. E na enfermagem a gente está tendo um quadro muito grande. Por isso, a gente da enfermagem forense, a gente é a favor também da nossa Organização Nacional Internacional, né, da ONU, das Nações Unidas, que lançou aí, eu estou procurando, mas eu não estou achando aqui, que eu queria mostrar para vocês, o Nurse Now, que é a campanha de valorização, né, da enfermagem. Nós estamos juntos e nós queremos uma enfermagem valorizada no mundo. Nós queremos ter o direito a ganhar bem, nós queremos ter o direito a fazer a nossa prática de labor, que é o cuidar, né, de maneira digna, com tempo, sem ser sobrecarregado, entendeu? Sem ser apontado como incompetente, né? É muito bom para mim poder ter o alcance dessa palestra assim, pela tecnologia, porque, para que vocês saibam, vocês não precisam sair dos lugares de vocês para se qualificar. A gente sabe que tem interiores onde o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles, sabe, sofrem, né? E eles não são piores e nem melhores do que os enfermeiros que estão na capital, né? Eu sei que há uma qualificação mais aberta para quem está na capital, mas a gente é capaz de levar o processo de qualificação aí, entendeu? Eu acredito muito na enfermagem, eu levanto a bandeira da enfermagem. A enfermagem, para mim, não tem explicação pro que se constitui quando a sua função no mundo é cuidar do outro, né? Tem uma frase de Frida Kahlo que ela diz que ela aprendeu com as dores no mundo, né, a superar, a cuidar. Então eu faço da enfermagem forense, da enfermagem forense, o meu, sabe, a minha pedra preciosa, sabe, o meu cuidado no mundo. Essa é a minha função no mundo, cuidar do outro. Gente, um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui, ó, são os nossos livros de enfermagem forense do professor Albino, são 2 volumes. Se vocês estiverem interessados, procurem ele, tá? Busquem resoluções do COFEN, nós temos artigos científicos, né? Existem cursos, nós temos a especialização, né, de enfermagem forense do Instituto Keynes, que é uma especialização muito legal, né? Nós temos livros de enfermagem forense e nós temos a Liga, né? A gente tem muita liga aí nos filmes de super-heróis do mundo, né? E a gente liga, nós queremos ser o mais humano que nós pudermos ser com a sociedade, com a comunidade nacional e internacional. A gente quer ajudar o próximo, né? E aqui são as nossas mídias sociais, né? Liga Forense é o Facebook, @Liga em Forense é o nosso Instagram, o nosso e-mail, né, liganacionalemforense@outlook.com, e os nossos telefones, né, aqui para contato de vocês. Gente, o meu Instagram é @profperdigão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra e eu queria muito
que vocês me correspondessem através tanto da Liga, do Instagram da Liga, quanto do @profperdigão, dizendo se vocês gostaram ou não no link lá da palestra e sobre o que mais vocês têm interesse de saber, né? Como a Liga pode ajudá-los. Qualquer coisa, procure a Liga no seu município, procure a Liga no seu estado e entre em contato com a gente. Vai ser um prazer pra gente receber vocês. Um beijo da Prof. Perdigão pra vocês, viu? E até logo!